Os arcos costais, né, que a gente vai visualizar, né? Então a gente vai ver as duas clavículas, direita e esquerda, o osso externo, que praticamente ele não aparece no raio-x AP e nem PA de tórax, ele é muito poroso, né, um osso chato, muito poroso, então dificilmente ele é visualizado, primeiro porque ele também está, né, bem centralizado em relação à coluna, então ele não vai aparecer, a coluna aparece, mas o osso externo não aparece. E claro, precisamos que os pares de costelas apareçam no exame. Tá? 12 pares. Lembrando que raio-x de costela e raio-x de tórax é a mesma região, né? O que vai diferenciar é a técnica de KV e MAS. Então, ó, raio-x de arcos costais, ó, eu vou evidenciar bastante a presença óssea, tá? E vou sacrificar o exame pulmonar, tá? Então, existe ó, bastante presença óssea, então eu não consigo fazer uma avaliação pulmonar por causa da evidenciação dos ossos, né? E em alguns casos, ó, eu não consigo visualizar os últimos pares de costelas. Então, em alguns casos, eu preciso fazer arcos costais superiores e arcos costais inferiores. Quase que um abdômen que foi realizado aqui, deste lado, tá? Mas é necessário evidenciação dos ossos. Eu sacrifico o pulmão para fazer a visualização óssea. A gente tem até grandes problemas, né, com os pedidos médicos, que o paciente chega lá, suspeita de trauma, raio-x de tórax. Aí a gente tem que... O pedido está errado, né? Se é suspeita de trauma, né, ou o médico pede os dois exames, tórax e arcos costais, ou pede arcos costais, né? Só tórax não vai adiantar, porque a fratura na costela, num exame feito torácico, né, não é para ver a costela. Então, fatalmente, aquela costela, aquela fratura, o paciente pode voltar para casa sem achar essa fratura. Então, ó, existem pacientes, né, indivíduos que têm um par a mais de costelas ou uma costela a mais, tá? Que é chamado de costela cervical. Então ela pode aparecer aqui, ó, tá? Acima do primeiro par de costelas. Observe que o lado de cá não tem, tá? Tem só uma aqui, ó, tá? Então pode acontecer do paciente ter costelas a mais, como dedos a mais, né? Tá? São as variações anatômicas. Fraturas. Raio-x de costela é bem difícil, tá, gente? A gente precisa namorar bastante a radiografia, visualizar com muita parcimônia, muita calma, porque é um raio-x bem difícil. Mas essa aqui tá bem clássica, ó. Tá fazendo um V, olha. Então, ó, as costelas estão totalmente desalinhadas deste lado. Então, essa aqui não estava tão difícil de encontrar, não, tá? Osteite, ou doença de Paget, tá? É uma doença óssea, ó, que o osso, tá vendo que ele vai afinando, tá? Vai perdendo a densidade óssea nas costelas. Então isso faz com que até mesmo numa simples inspiração mais profunda, né, ou numa inspiração inesperada, né, por exemplo, a gente precisa aumentar rapidamente a nossa frequência cardiorrespiratória, pode ocorrer uma fratura por causa disso, tá? Então a pessoa inspira ou uma tosse um pouco mais aguda, né? Isso pode gerar uma fratura na costela por causa dessa doença. E logicamente nós temos os arcos costais oblíquos, né? Então nós temos a oblíqua anterior direita e esquerda e a oblíqua posterior direita e esquerda, porque lembrando, né, os arcos costais, eles vão fazer limites tanto anteriores quanto posteriores. Então vai acontecer do médico pedir para vocês até 6 exames de arcos costais, tá? Não é incomum não, principalmente se o médico for um médico ortopedista. Aqui, né,
um problema aqui nos grandes vasos, tá? Então aqui o arco aórtico dele, né, tá bem elevado aqui, então é um paciente que é um cardiopata, né, tem alguma doença no coração ou no sistema circulatório, né, que fez com que o arco aórtico dele aqui, ó, aumentasse de tamanho. Epiema é um pus na cavidade pleural, tá? Se fosse líquido, tá? Se fosse líquido, ele apareceria um pouco mais branco, tá? Ficaria mais ou menos com a densidade aqui do coração, tá? Mas como é pus, tá? Ele aparece com essa cor mais acinzentada aqui, tá? Doença bem complicada de tratar, tá? Muito antibiótico e alguns dias de internação. E, logicamente, né, a drenagem aqui desse pus. Aqui uma pneumonia clássica, tá? Aqui no pulmão direito. Derrame pleural, tá? Quando ocorre, ó, tá vendo que o pulmão está mais arredondado? Ó? Quando desaparece aqui o seio costofrênico, né, essa pontinha aqui, ó, do pulmão, quando não há a presença dele, é porque existe, né, processo inflamatório na cavidade pleural que provocou, né, a concentração de secreções. Isso faz com que o pulmão, ó, tá, tenha essa característica aqui, ó. Então, ó, quando desaparece aqui, ó, o seio costofrênico, é sinal de derrame pleural. Aqui é aquela imagem que nós vimos, né, sobre o paciente cardiopata com o paciente com doença de Chagas, né? Então, tá vendo aquela diferença que eu disse para vocês, ó? Existe aqui, ó, né, o seio costofrênico, ó. Existe, ó. Então, não é um problema pulmonar, é um problema cardíaco, tá? Então, o pulmão tá aqui, né? Então, tá limpo, né? Não tem nada nos pulmões. É só mesmo, né, esse coração aqui que tá amando demais, né? Muito grande. Aqui um problema bem comum que vocês também vão encontrar, tá? É um problema respiratório chamado de silicose, tá? Pacientes, é uma doença majoritariamente ocupacional, né? Ourives, gesseiro, até mesmo pedreiros, mas carvoeiros, então, todos esses indivíduos que trabalham em condições insalubres respiratórios, né, quando ele respira sem equipamentos de EPIs adequados, toda aquela fuligem, né, que ele está ali inspirando no seu dia a dia de trabalho, vai para os alvéolos, tá? Então, ó, o pulmão literalmente fica empedrado, tá? E não tem cura, não tem como tratar, tá? Aí, ao final, nós temos um exercício, tá? Para que vocês façam e depois nós corrigimos. Obrigado, até a próxima.